fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. Eu acho que o grupo ele coloca muito uma coisa assim, é claro que a obra, o trabalho é mais importante do que as individualidades, né? Mesmo considerando que o brilho das individualidades é uma coisa extremamente importante. Eu acho que o grupo ele cria assim um lugar de diálogo que rompe um pouco com essa solidão do artista, do ator, né? O ator é um ser assim muito solitário no trabalho dele, né? E eu acho que o grupo é um lugar onde o ator ele é muito acolhido, né, como coletivo. Quando eu entrei para o Galpão estava fazendo 10 anos e eu também estava fazendo 10 anos que eu era atriz, né, profissional, já trabalhava profissionalmente. A diferença que eu sentia assim, era porque era um grupo de atores, né, sem um diretor fixo, então um grupo de atores muito afim de desenvolver a arte do ator. Eu entrei para fazer o Romeu e Julieta e me inseri bem dentro da maneira do grupo de trabalhar, né? Acho que é um lugar onde as pessoas têm para dialogar e desenvolver uma proposta, principalmente uma proposta a médio e longo prazo. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo. O Galpão tem um período de 82 a 86 que praticamente a gente éramos atores que a gente não tinha nenhum tipo de formação musical. Acho que o grupo depois começou a viajar principalmente para o exterior e começou a entrar em contato com outros grupos que desenvolviam, principalmente grupos de rua da América Latina, da Europa, que desenvolviam muito essa questão da música dentro do teatro, né, a música cênica. Aquilo ali nos encantou muito, assim, como forma de comunicação com o público. E aí a gente começou a desenvolver um projeto artístico, quer dizer, individual e coletivo do grupo também, de nos desenvolvermos musicalmente, né? Quando a gente fez o Romeu e Julieta, o Galpão fingia que tocava aqueles instrumentos. Hoje o Galpão é um grupo musical, de musicistas. Então o Galpão viaja muito pelo interior porque a gente tem os espetáculos de rua, né? Assim, isso leva a gente, já levou a gente até em plataforma de petróleo. E a gente busca essa circulação exatamente para onde é meio... Acho que é um pouco a nossa missão, sabe? Assim, é ideológico, isso nos alimenta muito, perceber que a gente está circulando e apresentando para a gente que dificilmente teria acesso ao teatro se não fosse a nossa
essa mambembice, assim. E dali a gente tira também um pouco da alma dos espetáculos. A gente persegue sim o espetáculo, a gente tem que ter o espetáculo, porque é através do espetáculo que acontece a nossa troca mais valiosa, que é o que a gente tem para oferecer para o público, que é quem a gente quer encontrar. Em termos de cálculos que a gente faz com polícia, com segurança, com prefeituras, a previsão para 1.000 pessoas aparecem 7, 8 mil pessoas. Em Belo Horizonte, em 6 apresentações, 50 mil pessoas. Então, que fenômeno é esse? O Gabriel, quando montou o Romeu e Julieta, falou: isso é para o sertão de Minas. E nós levamos 20 anos para ir para o sertão de Minas com o Romeu e Julieta. A gente não conseguiu ir para onde a gente queria inicialmente. Então a gente faz todos os esforços junto aos patrocinadores, junto ao poder público, para poder circular o interior de Minas. Acho que uma média de 97% dos municípios do Brasil não tem teatro, a casa de espetáculo. Então o teatro de rua, se alguém quer falar em democratização, interiorização, circulação de espetáculo, tem que pensar em espetáculo de rua. Alguns espetáculos lograram uma aproximação maior com a cultura mineira, outros menos, que é natural, são diretores diferentes, às vezes textos diferentes, temas diferentes. Essa ambiência mineira, ela aparece muito, né? Esse universo de Minas, né? Essa coisa de Minas ser um lugar assim meio... onde as coisas são muito veladas, escondidas, né? É o não dito, o dito, né? Esses limites assim, e ao mesmo tempo um lugar assim muito escondido, né? No meio das montanhas, né? Que tem essa exuberância católica, religiosa, né? Do barroco, né? Dessa coisa conflituosa, né? Ao mesmo tempo extremamente religiosa, mas ao mesmo tempo extremamente profana, né? O Ziraldo que diz que o mineiro é o brasileiro mais tarado que existe, é o mineiro. Quer dizer, eu acho que Minas tem muito essa coisa assim da contradição, né? Que está espelhado nessa coisa barroca, né? Oh, alma que estás no mundo, gemendo sem alegria, acharás porto seguro no Rosário de Maria. Oh, alma que estás no mundo, gemendo sem alegria.
assim, eu acho que existe, sim, essa mineiridade. O Romeu e Julieta era muito isso, assim, apesar de ter uma estética que era quase uma coisa de uma ludicidade universal, parecia um conto de fadas, mas ele não deixava de ter uma cara mineira pelas flores de plástico e os decalques no vidro do carro, aquelas franjinhas, os tecidos, a textura dos tecidos, muito do Gabriel isso. Os grandes artistas mineiros e brasileiros, como o Bispo do Rosário, como a nossa tia Olímpia aqui de Ouro Preto, figuras que viviam na rua e encontravam nela o material, a matéria-prima. A tia Olímpia vivia pela rua, criou uma indumentária enorme, uma história, né, cambiando com as pessoas. Tudo que punha na mão dela passava por um processo de transformação e um enobrecimento muito grande do objeto. É como dar uma tampinha de Coca-Cola para ela e na sequência ela transformar aquilo numa insígnia, botar no peito e se sentir a Condessa de Bratislava. Esse é o fenômeno da arte popular, né? Pegar o vulgar, transformar o tempo inteiro, é uma dinâmica de transformação eterna, perpétua. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Gesù, bambino, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Nós estamos completando 31 anos de encontro, porque na verdade eu os conheci numa oficina de teatro aqui nesse lugar. E a gente fazia uma oficina com Ulisses Cruz, e o Ulisses havia falado um dia lá, tem um mineiro lá em São Paulo que tem a cara de vocês, eu preciso apresentá-los, um diretor novo, não sei o quê. E eu estava passeando pela região, falei, vou passar lá dar um abraço no Ulisses. E entrei na sala. Aí o Ulisses falou, Galpão, é esse cara aí que eu falei para vocês anteontem, aí chegou de surpresa. Aí foi um dos primeiros encontros com o Gabriel. E conheci o Galpão, eles estavam todos alunos, assim, cabeludos, todos cabeludos, os homens muito cabeludos, agora estão um pouco carequinha. A gente aprendeu com o Ulisses lá em São João del Rei, o que ele chamava de workshop. O Ulisses vem do Antunes e que aí desenvolve esse trabalho de workshop, onde a gente experimenta uma cena, onde cada ator pode dirigir essa cena, mas experimenta uma cena com todas as possibilidades que ela exige. Quando você experimenta, você pensa uma ideia de figurino, pensa uma ideia de luz, de texto, de interpretação, enfim, você pensa como se fosse provisoriamente, coisas montadas rapidamente em 3 dias, 2 dias, 4 dias, você esboça aquilo e vê a potência ou não daquela cena. O Gabriel, Romeu e Julieta, a gente montou 5 autores diferentes, dirigidos por nós, durante um mês, e ele veio e assistiu às cenas que nós dirigimos, de 5 autores que ele sugeriu. E aí, a partir dessas cenas é que ele decidiu, vamos fazer um Romeu e Julieta com cara de Guimarães Rosa para o sertão de Minas. Mascarai-vos, mascarai-vos, entrai no circo às avessas. Convido-vos a transformar esta praça numa casa de Verona em festa.
O reencontro se deu em torno de Pirandello, e como a gente combinou um retorno à rua, à praça, ao espaço público, né? A tendência nossa era levar um espetáculo que tivesse uma história mais organizada, e nesse aspecto, só nesse aspecto, o Galpão tremeu nas bases, porque o texto é surreal. Quer dizer, ele vai mexendo com a cabeça do espectador, que 10, 15 minutos depois de espetáculo, a pessoa não sabe muito bem se ela está dentro de um sonho ou dentro de uma viagem realista. Nós estamos aqui nesta praça para celebrar a arte e a vida. Imaginai uma história em que dois mundos se encontram. De um lado, o mundo da magia, governado pelo mago Cotrone e povoado por criaturas estranhas, metade fantasmas, metade fantoches. Do outro, o mundo do teatro. E essa coisa a gente popularizar, assim, é interessante que se diga que, por exemplo, a gente pega os clássicos, e aí tem o Galpão ele utiliza técnicas, maneiras do teatro popular para contar histórias clássicas, né? Por exemplo, a gente não barateia o texto, não é que a gente vai baratear o entendimento, entende? Assim, mas a gente traz elementos para a montagem que essa montagem ela ganha uma comunicação mais direta com a plateia, né? Por exemplo, um Pirandello na rua. O texto é o mesmo do Pirandello, só que ele traz essa ludicidade aí nesse visual que cerca essa vila, música e os atores podendo brincar com o picadeiro, quer dizer, são elementos que vão fazer, sabe, essa mensagem do Pirandello chegar como ela tem que chegar, e cada pessoa vai entender uma camada desse espetáculo. Spitzy, toque a corneta, vamos juntar um pouco de gente? Meu Deus! Uma sonâmbula que ri! Onde estamos? Onde viemos parar? O que a gente tem de boa nova nessa história toda é que enquanto o Romeu e Julieta nos deu a projeção, o caminho para o mundo, a confirmação do Galpão como um grupo de arte popular brasileira em parceria comigo, ou eu em parceria com eles, porque isso também é fruto da minha pesquisa, trouxe uma fábula não realista, uma fábula que você não pode partir para cima dela com julgamentos cartesianos, ortodoxos, ortogonais, pragmáticos. A medida do espetáculo é a medida da tua sensibilidade. Silêncio! Papà de Roma, apporterà un ciuffoletto, fa la nana di Doleto. Nina nana di Doleto, aprirà papà de Roma, apporterà un ciuffoletto. O grupo tem um projeto educacional que é o Galpão Cine Horto, né, que é um espaço cultural onde assim, esse espaço está fazendo 15 anos também. A gente deu muita oficina pelos caminhos que a gente percorreu, das técnicas, das informações que a gente tinha.
e conviveu muito um período com os grupos italianos que tinham suas sedes próprias. A gente fez uma turnê pela Itália durante 2 meses e meio e a gente ficava nas próprias casas, nas sedes dos grupos, muitas delas com biblioteca, com videoteca, com espaço de ensaio, e a gente meio que se despertou pela importância de ter o próprio espaço, né? Assim, a nossa própria sede, aonde fosse tipo uma manjedoura de encontros, trocas e compartilhamento. E a gente passava em frente a esse cinema velho, abandonado. Um belo dia a gente resolveu alugar esse negócio e botar um projeto aqui dentro. E a gente foi beber de várias experiências. Um projeto de compartilhamento, de fomento, de formação, enfim. A gente bebe na Escola Livre de Santo André, a gente bebe no movimento de construção e demolição do espetáculo do Aderbal Freire Filho no Rio, na época no Glaucio Gil, a gente bebe das experiências dos italianos, a gente bebe em algumas experiências e cria o Cine Horto como um espaço. Aí a gente fez um encontro e criou um primeiro projeto que chamava Oficinão, que era a ideia de ter uma experiência com atores já com experiência durante um ano, onde eles pudessem verticalizar uma pesquisa, né? Assim, e daí montar um espetáculo e ficar em cartaz aqui dentro do espaço. Então, foi o primeiro projeto. Desse projeto, hoje nós temos 17 outros projetos que atuam na área de memória, na área de recuperação de figurino, na área de editorial. A gente tem um trabalho com mais de uma média de 7 a 10 mil alunos de escolas públicas durante o ano. São 17 projetos que hoje se entrelaçam e que todos eles trazem no pano de fundo a ideia de uma experiência coletiva. O grupo 4Lo5, do qual eu faço parte, surgiu a partir de um projeto que tem aqui, que é o Cenas Curtas, que é um festival de cenas curtas que acontece todo ano e os grupos se inscrevem e competem as cenas que são votadas pelo público. E um dos primeiros trabalhos do grupo foi uma cena curta para esse festival. Então, e a gente venceu o festival no nosso dia de competição. E isso foi a primeira motivação para o grupo continuar. E foi a partir daí que o grupo se tornou um grupo profissional depois. Então, a gente considera que um dos berços do grupo 4Lo5 é o Galpão Cine Horto. Está tudo aqui! O sonho, a música, a oração, todo o infinito que há nos homens, vocês encontrarão aqui, dentro e ao redor dessa vila. Imaginai! Como a gente pode se tornar mais necessário para essa sociedade? Porque tem uma história muito interessante, tem um grupo, a cidade, acho que é Aimoré, no Zona da Mata, sul de Minas. Era um grupo de teatro que sobrevivia há 25 anos. E eles, há muitos anos atrás, foram no Teatro Tablado, no Rio, da Maria Clara, viram o teatro assim, desenharam, foram lá, construíram um teatro semelhante ao do Tablado, no Rio, e desenvolveram lá um trabalho de 25 anos, dentro dessa cidade que é pequenininha. Um dia o cara que coordenava isso e o grupo chega, não queremos mais, o grupo acabou, fecha as portas. A cidade inteira fez um abaixo-assinado para eles voltarem, e não só voltarem, como montaram uma peça que ajudasse a população, num período pré-eleitoral, a discutir a questão eleitoral. Aí o grupo volta. Você imagina um dia a gente acabar, a sociedade fazer um abaixo-assinado para falar, sabe? Volta, sabe? Isso é um sonho. O artista de rua, ele tem ele deseja mais teatro do que outro artista qualquer, porque é insalubre demais, é hostil demais. Fazer carreira de 30 anos com 13 atores, gente, seria não sei, é um milagre, é um grande milagre. E eles apostam nesse milagre, então eles têm uma fé muito grande nisso. Talvez, e esta fé, ela não aumenta e nem diminui, mas o cotidiano a mantém muito viva, né? E é o que eles têm de melhor para dar para a gente no instante de fazer um trabalho como esse. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi
mille strade, grigie come il fumo, e non mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare 100 anni, e in un giorno solo, dai cari nei campi, ai aerei nel cielo, e non capirte niente per voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade,